Olá pessoal, este é o círculo trigonométrico. Bem, vemos aqui que ele está medido em ângulos, ó, aqui por dentro, no sentido anti-horário, né? Partimos aqui do zero e vamos formando então os ângulos, né? Aqui ó, nós temos 30, 45 como exemplo, ó, até chegar a um ângulo reto aqui de 90 graus. Bem, e um círculo completo, aí ele tem 360 graus. Bem, isso é medido em graus, né? E temos também medido em radianos, porque nós sabemos que o comprimento de uma circunferência é 2π vezes o raio, né? Então, aqui nós temos que ele completo, então, tem 2π radianos, uma maneira de nós medirmos também os ângulos, principalmente os arcos, né? Se temos aqui um arco de 30, né, medimos então ele com π sobre 6 radianos. Né? Um arco aqui de 45 graus, né, ele tem a sua medida π sobre 4 radianos. Assim, medimos em radianos. Né? Bem, é fácil completar esse quadro? Nós vemos que temos aqui a metade de um π, ó, um π é 180, π sobre 2 é 90, né? Aí aqui nós temos um quarto de π, né? Então note que aqui nós temos um sexto. Então podemos medir, por exemplo, de 30 em 30 graus, que cada 30 graus é um sexto, então temos um sexto aqui no 30, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, né? Que é 2 terços. Depois vem, né, 5 sextos, aí depois 6 sextos, que dá 1 π, né? 7 sextos, 8 sextos, né? 4 terços, 9 sextos, né? Que é 3,5. Aqui nós temos 10 sextos, que é 5 terços, e 11 sextos, isso de 30 em 30 graus. E 45 graus, nós estamos medindo então a quarta parte de um π, que é 180. Né? Então nós temos um quarto aqui, no 45. Então de 45 em 45 nós vamos de quarta parte. 1 quarto, 2 quartos, ó, 3 quartos, 4 quartos, que é 1, né? 5 quartos, 6 quartos, que é 3,5, e 7 quartos. Aqui. Fácil de montar, né? Não é tão difícil assim. Bem, nós vemos aqui que temos os eixos dos cossenos, eixos dos senos, né? Então podemos também medir o cosseno e os senos dos ângulos principais, 30, 45, 60. Vamos então montar esse quadrinho aqui, né? E depois vamos então calcular. Olha esse quadrinho. Então vamos achar agora o seno, cosseno e tangente, né, destes ângulos. Bem, do ângulo de 30, o seno de 30. Nós temos aqui o ângulo de 30, né? O seno é a projeção dele nesse eixo dos senos, que dá exatamente na metade de 1. Ou seja, o seno de 30 é meio. Então toda vez que tiver um ângulo de 30 graus, né, o seno dele será então meio. Né? Então nós temos assim um triângulo ali, ó, retângulo, né? E onde a hipotenusa é o raio, que é 1, né? Então sempre que for 30 graus, né, este cateto menor aqui será sempre a metade da hipotenusa. Por isso sabemos então que é meio. Agora falta achar o cosseno de 30. Bem, usamos o teorema de Pitágoras, né? A hipotenusa quadrada é igual à soma do quadrado dos catetos. Né? E aí, então, nós encontramos que o x ao quadrado vai ser igual a 3 quartos, né? Onde o x vai ser igual a raiz de 3 quartos, ou seja, a raiz de 3 sobre 2. Né? Fazendo esses cálculos aqui. Chegamos aí, então, a cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. E a tangente nada mais é do que o seno sobre o cosseno. Vamos dividir justamente meio, né, dividido por raiz de 3 sobre 2. Divisão de fração, a gente repete a primeira e inverte a segunda, né? E aí cortamos aqui o 2 e 2, nós temos então 1 sobre raiz de 3, né? Exatamente. Então não ficamos com raiz de 3 aqui embaixo, né, no denominador, passamos para cima, a gente multiplica, né, raiz de 3 e
sobre raiz de 3, né, que é a mesma coisa que 1. E aí ficamos, então, com raiz de 3 sobre 3. Né? Esta é a tangente do ângulo de 30. Né? Raiz de 3 sobre 3. Muito bem. Agora vamos, então, ao 45 graus, né? Bem, nós temos que um quadrado, ele tem 90 graus, né, cada lado, cada canto desse. Então, a metade aqui é 45. Se esse quadrado mede 1 por 1, né, assim tudo 1, então nós temos um triângulo retângulo com lados, todos os dois lados são 1, né? Então, todos os dois catetos, né? Então, usamos o teorema de Pitágoras aqui para achar, né, que o x ao quadrado é igual à soma desses quadrados aqui, ó. Ou seja, o x vai ser igual a raiz de 2. Né? Exatamente. Então, essa diagonal de um quadrado 1 por 1 é raiz de 2. E o que é o seno? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Né? Ou seja, aqui nós temos um cateto aqui. Né? Um cateto que é 1 e a hipotenusa aqui que é raiz de 2. Né? Então, o seno deste ângulo 45 é 1 sobre raiz de 2. Como não pode ficar raiz aqui? Aqui embaixo nós multiplicamos por raiz de 2 sobre raiz de 2 e assim nós temos então raiz de 2 sobre 2. Né? Então, este é o seno de 45, né? Raiz de 2 sobre 2. E o cosseno é o mesmo, porque ele tem a mesma medida de aqui. Né? Então, raiz de 2 também sobre 2. Né? Isso. Agora, o de 60 é fácil de completar o quadrinho, né? O que for cosseno de 30 é o seno de 60. Então, aqui vai ter raiz de 3 sobre 2. E o que for seno de 30 vai ser o cosseno de 60. Simplesmente isso. Né? E a tangente? Bem, a tangente de 45 graus, né? Aqui nós vemos aqui que a tangente está neste eixo aqui das tangentes. Ele projeta aqui, então esta medida aqui, né, está exatamente aqui em cima. Ó. Então isso mede a mesma medida daqui, do raio, que é 1. Então a tangente de 45 mede 1. Né? E a tangente de 60? A tangente é seno sobre cosseno. Né? Deu 1 porque esse aqui dividido por esse dá 1. Agora vamos dividir o seno sobre o cosseno. Então a raiz de 3 sobre 2 dividido por meio. Assim nós temos seno dividido por cosseno, a gente acha a tangente. Né? Fica a raiz de 3. Né? No caso aqui, vamos multiplicar por 2 sobre 1. Né? Multiplica pelo inverso. Aí fica a raiz de 3. Esses 2 dá 2 raiz de 3 e 2 vezes 1, 2. Cortamos 2 e ficou, então, raiz de 3. Né? Isso. Raiz de 3. Ok? Então, assim nós completamos esse quadrinho aqui. Né? E talvez você ache muito complicado fazer esses cálculos todos. Se você quiser, pode fazer assim, né? Monta o quadro ali. Aí você coloca 1, 2, 3. Depois 3, 2, 1. Né? 3, 2, 1. Aí você faz o quê? Raiz de todos eles. Raiz de 1 é 1 mesmo. Raiz de 2, raiz de 3, ó. Raiz, 1 é ele mesmo. Depois divide tudo por 2. 2, 2, 2, 2, 2 e 2. Pronto, você tem um quadrinho completo. Ok? Então, um outro macete, né, mais rápido, para você montar esse quadrinho. Ok? Espero que você tenha gostado até dessa parte, né? Mas então, nós não temos só tangente, né? Temos também a cotangente. Veja essa linha, esse eixo aqui das cotangentes. Então, nós vimos que a tangente é seno sobre cosseno. Já a cotangente, que está nessa linha aqui, ela é exatamente o inverso da tangente.
né? Então, a cotangente é o inverso da tangente. Ou seja, se a tangente é seno sobre cosseno, a cotangente vai ser cosseno sobre seno, né? E além disso, nós temos também, aqui podemos ver a secante, que pega exatamente daqui da origem até aqui a linha, aqui é o eixo das tangentes. Então aqui nós temos a secante, que é o inverso do cosseno. Então é 1 sobre cosseno, né? E depois nós temos também a cossecante, que vai essa medida desde a origem até lá, quando atinge a reta das cotangentes, o eixo das cotangentes, que é o inverso do seno. Então, 1 sobre seno. Ok? Então, se a gente quiser calcular, por exemplo, a secante de um ângulo aqui. Por exemplo, vamos dizer que queira calcular a secante do ângulo 135 graus. Ou seja, vamos dizer que ele peça assim, 3π sobre 4. Qual seria a secante de 3π sobre 4? Né? Então, sabemos que a secante é o inverso do cosseno. Então, vamos achar o cosseno de 135 graus, ó, que é 3π sobre 4. Então, o cosseno dele é o mesmo cosseno de 45 graus, né? Só que está do lado de cá, né? E qual é o cosseno de 45 graus? Né? É raiz de 2 sobre 2. Como ele está do lado de cá, né, na parte esquerda aqui, que é o eixo dos cossenos, então essa parte aqui é negativa. Então ele é menos raiz de 2 sobre 2. Este é o cosseno aqui, ó, de 135, okay? Que dá aqui. Então o inverso dele vai ser justamente, né, menos 2 sobre raiz de 2. A gente multiplica o raiz de 2 sobre raiz de 2. E aí, então, aqui embaixo vai ficar 2, vai cortar. Vai ficar simplesmente raiz de 2 aqui negativo. Resultado, menos raiz de 2. É isso aí. Okay? Por exemplo, se quiser a cossecante do ângulo de 150, ou seja, a cossecante de 5π sobre 6. Imagine, pede assim, cossecante de 5π sobre 6. Parece bem difícil, né? Então, a cossecante, sabemos que é o inverso do seno. Qual é o seno de 150 graus? Que é esse 5π sobre 6. O seno é o mesmo seno de 30. Ó, a mesma medida aqui, ó, que é meio. Né? Então, está na parte de cima também. Então, ele é positivo também. Se o seno é meio, então o inverso do seno vai ser igual, então, a 2. Pronto. Simples assim, ok? Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu comentário. Se ainda não está inscrito, inscreva-se no canal. E até a próxima aula. Tchau!